Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado para um bate-papo e o assunto é um assunto bem espinhoso, eu poderia dizer, porque ele está no nosso cotidiano e não é de hoje, já vem de algum tempo, que se chama STF, Supremo Tribunal Federal. E conosco aqui conosco eu digo comigo e com vocês que estão nos acompanhando, e desde já agradeço, está aqui nos estúdios o doutor Leonardo Moraes. Ele é advogado, ele é professor, e ele vai conversar conosco um pouco sobre o que está acontecendo de fato, que as pessoas têm uma certa repulsa pelo STF, da forma como o STF vem reagindo. E até que ponto o STF está reagindo de forma correta ou realmente desenvolvendo um certo ativismo. Mas antes de mais nada, doutor Leonardo, muito obrigado por o senhor ter vindo, muito obrigado por participar aqui do Conexão ND. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui. Agradeço toda a audiência, a gentileza no convite. Será um prazer conversar um pouco sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Agora, me chamou a atenção, o senhor é professor, além de advogado. O senhor é professor e, de repente, eu ouvi um tempo atrás e me causou uma certa curiosidade agora. Está sendo difícil, professor da cadeira de Direito, né? Sim. Está sendo difícil, de repente, explicar para os alunos o que está acontecendo, porque eu já ouvi de juristas conceituados como Ives Gandra, e já ouvi expressões de estão mudando tudo, segundo a interpretação e a cabeça de cada um dos Supremos togados. Está acontecendo isso mesmo? Tem sido bem difícil de lecionar as disciplinas de direito constitucional. Hoje a gente tem uma série de situações que até alguns anos atrás eram pouco imagináveis dentro do cenário do direito constitucional brasileiro. O que eu posso confessar, Paulo, é que a gente tem tido uma série de exemplos para dar em sala de aula sobre aquilo que, em tese, não se poderia fazer e também sobre situações que nós não tínhamos vamos dizer, um histórico dentro da República Brasileira a respeito aí das últimas decisões e dos últimos anos do Supremo Tribunal Federal. E isso dá para classificar, doutor Leonardo, como ativismo? Então, eu queria fazer uma pequena distinção que eu acho que é bem importante para que a gente possa esclarecer esse movimento do Supremo Tribunal Federal, que são dois conceitos. O primeiro é esse, de ativismo judicial, e o segundo é de judicialização da política, que são dois termos que são complementares, mas que têm significados diferentes. O ativismo judicial, nós entendemos que é a situação em que o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo o Poder Judiciário, ele extrapola suas competências. Então, ele invade a competência do Legislativo, ele invade a competência do Executivo, na maioria das vezes, contra a vontade desses poderes. A judicialização da política é um fenômeno de transferência dessas decisões para o Poder Judiciário, mas com uma certa anuência dos poderes das arenas políticas tradicionais, do Legislativo e do Executivo. Muitas vezes é do próprio interesse do Legislativo, interesse do Executivo, com que o Supremo Tribunal Federal decida algumas matérias. Nós tivemos julgamentos na última década que envolvem a criminalização da homofobia, que envolve a questão das políticas afirmativas, em que o Supremo Tribunal Federal ele acaba exercendo um papel político para decidir questões que o Legislativo ele também não quer decidir. O ativismo judicial são aquelas situações que causam um certo constrangimento no Poder Legislativo ou no Executivo. A gente tem tido, nos últimos meses, decisões nesse sentido, em que o próprio Legislativo começa a tentar mostrar uma resposta para aquilo que acontece no Supremo, por meio de emendas constitucionais para reverter o posicionamento do STF. No ativismo há um embate
entre os poderes. A judicialização da política, que aconteceu durante muitos anos, ela é um fenômeno em que existe a anuência do legislativo e do executivo. Então, existe uma determinada harmonia entre os poderes. Exatamente. E o executivo, vamos ter um exemplo. Imagine uma matéria polêmica, que a base dos deputados, dos senadores, não querem que eles votem. Mas, mesmo assim, existe uma pressão da maioria da sociedade para aprovar uma determinada mudança política. Quando eu transfiro isso para o judiciário, eu deixo de ter aquele problema eleitoral. O desgaste eleitoral, justamente. Eu ouvi isso uns dias atrás, ouvi isso do ministro Luiz Fux, que ele pegou, daí eu queria até que o senhor esclarecesse para nós. Ele pegou e disse o seguinte, primeiro ponto, ele falou que o STF não pode se negar no momento em que ele é provocado. Isso até é constitucional, a Constituição determina isso. E depois ele falou, num segundo momento, ele disse, nós acatamos porque o legislativo vira as costas para determinados temas para não sofrer revés ou não sofrer desgaste eleitoral. Acaba ficando conosco. É essa a realidade. Judicialização ou ativismo? Isso. Esse seria um caso de judicialização da política, em que o legislativo e o executivo, eles, de forma deliberada ou de forma passiva, transferem esse poder de decisão para o Supremo. E tem a situação do ativismo judicial, que é quando o Supremo ele invade a competência do legislativo ou do executivo, substitui uma decisão, ele entra numa briga com os outros poderes e tenta, então, prevalecer a sua posição sobre as demais. Mas esse caso mencionado seria um caso de judicialização da política, em que o legislativo ele decide não legislar sobre uma matéria. Então, ele fica ali aguardando com que o Poder Judiciário resolva a situação. Mas, doutor Leonardo, daí vamos começar a botar uma pimentinha aí. O senhor falou em judicialização, deixou bem localizado o ativismo, a judicialização, mas no momento em que o STF vê que aquilo é uma matéria de competência do Legislativo, não tem nada por que eles sofrerem o desgaste, porque ele não devolve. Ele não devolve, ele não demonstra, não, para aí, assumam a responsabilidade de vocês. Não, ele pega, hoje em dia, ele está pegando e está gostando do holofote, pelo que a gente está percebendo. Exatamente. A gente tem uma mudança na última década desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que vem crescendo à medida dos anos. Durante algum tempo ali, se a gente pegar a década de 90, início da década de 2000, o Supremo ainda tinha o que a gente chama de deferência para o Poder Legislativo e para o Executivo, se negando justamente a julgar algumas causas que seriam dessa grande política, né? Questões que movem toda a sociedade brasileira. E parece que seja um enfraquecimento da classe política, né, com a série de escândalos que nós tivemos a partir da metade da década de 2000 e até hoje. Que o STF anulou tudo. Exatamente. Isso é um outro ponto que eu queria lhe colocar. Nós temos esse avanço do Supremo Tribunal Federal sobre questões da grande política brasileira, que antes eram restritos a essas arenas políticas tradicionais, os eleitos, né, pela população, executivo, legislativo, e que hoje o judiciário hoje ele já é um grande ator político nessa tomada de decisões que são do núcleo da democracia brasileira. Então, é um fenômeno que preocupa bastante, porque, e aí eu imagino que seria um dos tópicos da nossa conversa, não há quem controle o Supremo Tribunal Federal. O CNJ, a criação do CNJ, nesse aspecto, é nula. Não, hoje o Supremo Tribunal Federal, ele atua sem que haja um órgão de controle específico. Nós sabemos que a Constituição prevê que o Senado Federal poderia, eventualmente, julgar os ministros do Supremo por crimes. É constitucional isso também. Também. Ele que fiscaliza o STF. Exato. Mas ele se recolhe e se torna omisso.
Exatamente. E, nesse contexto, o Supremo acaba se tornando um órgão que não existe nenhum outro órgão que o fiscaliza de forma efetiva. E existe um medo justificável, se a gente analisar que a Constituição estabelece a prerrogativa de foro dos senadores no Supremo Tribunal Federal, eu, como senador, dificilmente teria essa iniciativa de ir contra o órgão que vai me julgar numa ação penal. Isso aí já está errado também, esse encaminhamento. É isso que está acontecendo atualmente. Exato. Então, o Congresso ele tem um certo medo, em geral, do Supremo Tribunal Federal e, por conta dessa situação, deixa de exercer boa parte das suas atribuições constitucionais, que não é só fiscalizar o Executivo, mas também ter esse olhar sobre o Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal cada vez mais ocupa esse espaço dentro da política brasileira, sem que qualquer um de nós tenha votado no ministro do Supremo. Agora, doutor Leonardo, me chama outra atenção também, fazendo um paralelo entre o governo passado e esse governo atual. Eu peço até desculpa para vocês, com esse calor e esse frio e essa chuva, essa mudança de temperatura maluca, eu peguei uma renite terrível aqui e eu estou com uma certa dificuldade. Mas vamos tocando aqui, tocando do jeito que dá. Doutor Leonardo, o seguinte, no ano passado, ou na gestão passada, a gente via um STF sintonizado com o Congresso e de rusga com o Executivo. A gente via um núcleo no Congresso que ativava sempre o STF, sempre era aceito, e tudo que eles pediam, eles conseguiam, contra o Executivo. Hoje nós vemos o mesmo STF com outro Congresso, mas sintonizado com outro Executivo, numa sintonia harmônica em que eles têm um certo atrito com o Congresso, embora o Congresso esteja omisso e inerte. Esse não é o STF que o Brasil quer. Esse é um STF partidarizado. Esse papel do Supremo Tribunal Federal em relação ao Executivo, ele realmente vai se alternando ao longo da nossa história constitucional desde 88. É natural, e aí nós temos uma série de dados a esse respeito, que os partidos de oposição são os partidos que mais provocam o Supremo Tribunal Federal, tentando criar uma espécie de terceiro turno do Legislativo. Então, aquele partido que está na oposição perde a votação no Congresso Nacional e, na semana seguinte, entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando aquela lei perante o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma dinâmica em que existe uma alimentação mútua. O parlamento, ele questiona, a minoria parlamentar questiona a lei e o Supremo Tribunal Federal, dependendo do seu espírito, naquele momento, ele avança mais ou menos sobre as discussões de políticas públicas e políticas macro na nossa democracia brasileira. Eu não chegaria ao ponto de dizer uma partidarização do Supremo Tribunal Federal. É muito mais, na minha concepção, uma relação harmônica que tem uma proximidade com a popularidade do Executivo. Isso é um fator que influencia o Supremo Tribunal Federal nessa relação, se o Executivo está fortalecido ou ele está enfraquecido. Nós temos uma série de ministros que, uma época, votavam mais para um campo político, que depois, dependendo da troca do Executivo, passam a votar mais de acordo com o outro, no sentido de se manter uma harmonia entre os poderes. Mas essa harmonia não fere, de repente, a lei maior? É difícil de traçar essa linha. Porque eu acho que eles não têm que tender ao Executivo ou ao governo de plantão. Eles têm que estar focados na Constituição. Assim, essa seria uma ideia. Esse seria o ideal, mas não vamos sonhar muito. O que nós temos hoje, Paulo, é uma composição do Supremo Tribunal Federal
que é muito influenciada pelos presidentes da República. Por quê? Se nós olharmos o modelo americano, as regras são as mesmas. Mas lá nós temos um Senado que atua de maneira muito forte no controle das nomeações dos juízes da Suprema Corte. No caso brasileiro, a última vez que o Senado rejeitou uma indicação de ministro do Supremo faz mais de 100 anos. E foi uma só? Tem um pouquinho mais no início da República. Tiveram algumas situações. A maioria, na época, não eram formados em direito. Se permitia a nomeação de outras figuras, né, formadas em outras áreas. Da sociedade... Exatamente. A gente teve um caso bastante curioso do Barata Ribeiro, né, que foi prefeito do Rio de Janeiro, médico. Tem a Rua Barata Ribeiro, lá em Copacabana, famosíssima. Exato, ele foi nomeado para o Supremo, chegou a assumir e meses depois o Senado rejeitou a nomeação. Mas naquela época ele assumia antes da votação do Senado. Então ele ficou ali quase um ano no Supremo Tribunal Federal. Mas trazendo para hoje, o que nós temos é essa falta de controle das indicações do presidente da República. Então, hoje, o presidente da República, ele nomeia quem ele quer para o Supremo Tribunal Federal. É claro que ele vai ouvir conselheiros, mas não existe um controle pelo Poder Legislativo efetivo dessas nomeações. Tanto que o presidente Lula agora deixou bem claro que estão forçando um negro, uma negra, forçando que seja uma mulher, forçando... E ele deixou bem claro que ele vai buscar um nome que seja bom para o Brasil, ou seja, que seja bom para ele. E tudo indica que é o Flávio Dino. O que o senhor acha disso, hein? Essa pergunta é dolorida, né? Essa indicação acaba sendo do presidente da República. A decisão final é de cada um dos presidentes. E eu vou responder a pergunta trazendo um pouco do histórico do Supremo Tribunal Federal. Então, tem se tornado habitual a nomeação de ministros da Justiça, de advogados gerais da União. Se nós pegarmos, não precisa nem ser a história recente do Supremo, né? Mas desde a década de 90 é muito comum essa nomeação de figuras próximas ao presidente da República. O ministro Flávio Dino, ele tem uma formação jurídica, ele atende os requisitos constitucionais para a nomeação ao Supremo. Como o doutor Zanin também. Exato. Acaba sendo um juízo muito próprio do presidente da República. E aqui eu não estou defendendo isso. E a minha posição é que o Senado Federal deveria realizar uma sabatina e um controle, tal como o Senado norte-americano faz, de realmente exigir com que os nomes indicados pelo presidente da República sejam nomes do mais alto gabarito de juristas do país, de modo a fortalecer o Supremo Tribunal Federal. Também a gente não pode desconsiderar que a indicação do presidente passa pelo Senado. Exato. O Senado também, digamos, é parte direta dessa indicação. E se o Senado aceita, então o Senado tem que ficar quieto, né? Acho que ele tem a sua responsabilidade de, mesmo aceitando... Ou irresponsabilidade, né? De não ficar quieto. Mas se nós pensarmos justamente nessa harmonia, nós temos 3 poderes na República. Em tese, essa indicação do Supremo é a composição da mais alta corte... Não, eu digo quando ficar quieto que eles ficam culpando o presidente, mas eles também têm participação. Sem dúvida. E é justamente isso. Aqui eu tenho a forma de escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, do mais alto tribunal do Poder Judiciário, que, em tese, deveria passar pelo chefe do Executivo e pela Casa Alta, que nós chamamos o Senado Federal, no Legislativo. A partir do momento em que há um salto diretamente do Executivo para o Judiciário, nós temos o enfraquecimento desse poder que fica aqui, deixa de exercer as suas atribuições constitucionais. Meu Deus, agora eu olhei ali e já vi que tem um reloginho ali que diz o tempo. A gente já estourou o primeiro bloco, vamos pular para o segundo. Nós vamos fazer um breve intervalo. Olha de novo a renite aí. Fazer um breve intervalo e já voltamos. Obrigado.
Eu queria agradecer a vocês que estão nos acompanhando aqui no Conexão ND nessa terça-feira. Me desculpar pela situação que eu estou hoje, nessa renite toda, mas estou sobrevivendo. E vamos continuar então com o doutor Leonardo Moraes, advogado, professor, e que está nos explicando mais ou menos as nuances do STF e seus 11 togados supremos. O senhor acha que a escolha, doutor Leonardo, não deveria sair do presidente, do Congresso e ficar interna corporis? Essa é uma discussão que se tem a respeito do Supremo Tribunal Federal. Temos várias propostas para, de alguma forma, tentar equalizar essa situação que nós vemos hoje, que está desequilibrada. Uma proposta bastante ventilada é o tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Existem diversas cortes constitucionais nas democracias ocidentais que estabelecem mandatos de 7, 9, 10 anos. Tem um projeto no Senado de 8 anos e essa semana vai ser escolhido o relator. O relator era o senador Anastasias, que foi para o Tribunal de Contas e ficou sem relatoria e ficou na gaveta. E parece que agora vão voltar a debater esse assunto. Esse é um projeto bastante importante. Respondendo à sua pergunta, é difícil de conceber o Supremo Tribunal Federal com uma escolha interna corporis, por assim dizer. Ele é, pela sua própria Constituição, um organismo que envolve a política. É o que nós chamamos de uma corte que é jurídico-política. Por quê? O Supremo Tribunal Federal ele não é apenas um aplicador da lei. Ele precisa interpretar toda a carga política que existe na Constituição Federal. Então, é natural que exista uma participação maior da política, no seu sentido bom, na escolha dos ministros. Mas existem diversas possibilidades. Tem algumas cortes constitucionais na Europa, por exemplo, que nós temos indicações que uma parte é indicada pelo presidente, uma parte é indicada pelo legislativo, ou que existe uma participação dos próprios órgãos, como a magistratura, os órgãos da magistratura, a advocacia, o Ministério Público, contribuindo para a formação... Como é hoje na indicação de desembargadores, né? Exatamente. Um modelo bem interessante é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, em que o próprio TSE ele constrói uma lista tríplice para que o presidente nomeie os membros juristas. Então, é uma formação interna corporis, mas avaliando justamente um perfil amplo de juristas. Não precisa ser juiz, na verdade, essa vaga é destinada a juristas, professores, advogados. E aí o presidente escolhe a partir de uma lista tríplice formada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, temos diversas propostas na mesa. Eu acredito que o tempo de mandato é uma discussão importante. Porque de repente tem desembargador ministro que entrou agora, que vai ficar até 2040. Isso se tornou uma prática, porque os políticos e, em especial, os presidentes da República, começaram a fazer um cálculo simples. Se eu indicar um ministro que tenha 60 anos, ele vai ficar 15 anos. Se eu indicar um que tenha 40, ele vai ficar 35. Então, eu prefiro ter alguém alinhado às minhas posições políticas, ideológicas, por 35 anos do que por 15 anos. Exato, é um cálculo matemático. E isso acaba resultando... Então, essas indicações de mais jovens têm essa visão, então? Com certeza. Essa indicação de ministros mais jovens, que nós temos visto por todos os presidentes, pelos últimos presidentes... E nenhum ministro juiz, só tem o Fux. Exato, é uma visão de justamente trazer pessoas mais alinhadas com a sua posição política e ideológica. Isso entra naquela discussão da judicialização da política. Quando eu trago para dentro do Supremo Tribunal Federal atores da política. Se nós analisarmos Flávio Dino, uma possível nomeação, Alexandre de Moraes, outra nomeação, Alexandre de Moraes, foi secretário de Segurança Pública no governo de São Paulo. Diversos cenários.
Do governo do atual vice-presidente. Exatamente. Então, há uma série de fatores que acabam influenciando nessas nomeações, mas sem dúvida de que a proximidade política entre o indicado e o presidente da República e o tempo que esse indicado pode permanecer no Supremo Tribunal Federal têm sido fatores decisivos na escolha dos ministros do STF. Doutor Leonardo, me chamou a atenção agora o senhor na sala de aula com os futuros advogados. Um levanta a mão e lhe pergunta qual é a sua leitura de um ministro do STF virar para uma pessoa e dizer perdeu, mané. O que o senhor diria para o aluno? É uma situação difícil, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles hoje rompeu a liturgia e hoje eles são mais populares que políticos. Exato, e digo mais, né? São mais populares em termos de conhecimento do que a própria escalação da seleção brasileira. Pô. Então, hoje são figuras Por um lado é bom, né? Por um lado é bom porque a gente está conhecendo melhor. Porque antes a gente nem sabia o que acontecia. Agora, por outro, não é esse o Supremo que eu acho que o Brasil merece. Eu entendo, eu tento ser um pouco mais otimista, ver o lado bom, porque se nós não conhecermos como está o Supremo Tribunal Federal, seria muito mais difícil de tornar aquilo que nós desejamos que ele seja. Então, essa popularidade, por assim dizer, da Suprema Corte e dos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, permite com que nós tenhamos, por exemplo, a discussão de hoje e discussões mais abertas à sociedade. Eu também entendo que existem alterações a serem feitas. Né? Tem o lado positivo, claro. Exato, e causa essa indignação. Né? A partir do momento que nós conhecemos como funciona, nós começamos também a poder criticar de forma mais embasada essa situação. Então, eu creio que, por esse lado, nós temos um aspecto positivo. Pelo menos é um tema que vem tomando forma na sociedade. Doutor Leonardo, outro detalhe que me chamou a atenção. Eu tenho 50 anos de profissão. Claro que eu nunca tive tão focado em STF, porque o STF não tinha esse protagonismo que ele tem hoje. Mas eu nunca vi um advogado, um profissional, que nem o senhor, chegar diante de 11 ministros da Suprema Corte na casa deles, olhar para eles e dizer: vocês são as pessoas mais odiadas do Brasil. Eu acho que quem construiu esse sentimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu tenho uma leitura que foi o STF que entregou para a população esse sentimento de ressentimento e de até indignação. Qual é a sua leitura? O senhor que é profissional da área, o senhor que ensina aos jovens que vão lidar com as leis no futuro breve? Bem, a primeira lição é o respeito, né? Seja por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, seja por parte dos advogados que ocupam a tribuna. Então, me parece que é uma relação muito desgastada entre o Supremo e algumas parcelas da sociedade. E é interessante porque essa é uma indignação que vai se alternando. Dependendo da decisão proferida pelo Supremo, você tem uma parte da população que a critica e uma parte que comemora, o que acaba sendo algo muito negativo. Vários professores, eu cito aqui o professor Jorge Abud, que é um grande constitucionalista, ele fala que não existe um bom ativismo judicial, nem bom nem ruim, ele é sempre ruim. Porque na minha cabeça, eu entendi o que o senhor está falando, mas dentro do saber jurídico, dentro da liturgia do cargo, mesmo perdendo uma ação, a maneira como é conduzido o julgamento lhe dá a condição, tipo, perdi, mas perdi com dignidade. Hoje é um bate-boca, a gente vê o Alexandre de Moraes batendo boca, não aceitando o contraditório, demonstrando um certo desconforto com os dois ministros indicados pelo Bolsonaro, e é frequente isso da parte dele.
eu volto a repetir, não é o STF que a gente gostaria de ter. Então, como é que se lida com isso no mundo jurídico? Eu concordo que o Supremo Tribunal Federal ele deveria se portar de forma diferente. É necessário que se reconstrua essa relação entre a sociedade de forma geral e o Supremo Tribunal Federal. A gente não pode confundir, às vezes, os 11 que estão ocupando o cargo de ministro do Supremo com a instituição Supremo Tribunal Federal. Isso é uma preocupação muito grande dos juristas de forma geral, de tentar fazer essa separação. A gente vai ter críticas, né, à conduta de um ou outro ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente vai discordar da forma como ele é composto, da forma como ele tem decidido diversas causas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer o papel institucional dele. E nessa relação que acaba ficando tão tumultuada é que surgem essas situações desagradáveis, né, envolvendo ministros supremos, advogados na tribuna, mesmo episódios, né, que temos visto em aviões, restaurantes, Isso. Um grande clima de animosidade. Porque o ministro Supremo para você reverenciar, não é para você agredir. Por mais que você seja contrário ao ministro, por mais que você seja contrário às posturas do ministro, você respeita pelo saber jurídico dele, mas não por ser advogado do PT ou por ser lá, seja lá o que for. Exato, é preciso, de alguma forma, reconstruir essa relação com os ministros do Supremo e com a Suprema Corte de forma geral. Agora depende do Supremo voltar à função dele, mas ele parece que não está querendo. Esse é um papel que eu necessito da atuação também dos outros poderes. É como nós conversamos lá no primeiro bloco. Isso. Eu preciso que o Executivo e que o Legislativo também atuem para, de alguma forma, conter essa atuação ativista do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos dependendo... O Executivo, o Planalto, jamais, porque ele está vendo ali um apoiador. Agora, nós estamos dependendo, então, do Congresso. É necessário que o Congresso ele comece a dar algumas respostas, no sentido de efetuar as suas próprias funções constitucionais. Eu ouvi de um senador do Amazonas dizendo: isso só vai se resolver no dia que a gente fizer o impeachment de um deles. Também radicalizou. Exato, acho que é necessário esse diálogo institucional entre Congresso, Executivo, Supremo Tribunal Federal, e eu acredito que seja possível de reconstruir essa relação sem a necessidade das medidas drásticas, né, de remoção, seja de um poder, seja do outro. Mas é uma discussão importante. Eu entendo que o Senado Federal, como representante do Legislativo, ele tem faltado com alguma das suas funções nesse controle dos demais poderes. Acho que o Executivo também não tem ajudado. Se nós analisarmos as indicações ao Supremo Tribunal Federal, nós tivemos diversas oportunidades ao longo dos últimos anos de pelo menos um dos presidentes da República virar e pensar: não, eu quero um Supremo que tenha uma posição de deferência, que tenha uma posição de maior, eu não vou dizer respeito, mas de uma relação mais harmônica com os demais poderes. Agora, o que os presidentes fizeram? Utilizaram, né, essa prerrogativa constitucional para indicarem ministros próximos às suas posições. Colocaram mais pólvora. A gente está praticamente terminando, doutor Leonardo, mas rapidinho, só o seu posicionamento sobre a descriminalização do aborto e da maconha. O senhor acha que é assunto para o STF ou seria assunto para o Congresso? O ideal é que o Congresso Nacional deliberasse sobre esses temas e tivesse uma ampla discussão na sociedade a respeito de ambas as condutas. Aqui me parece um cenário muito próximo da judicialização da política, em que o Legislativo e o Executivo não querem mexer nesses temas, que são temas que causam uma repercussão eleitoral muito grande, um debate eleitoral muito grande. Mas eles estão brigando com o marco, que o marco temporal, o Congresso gritou lá por causa do STF.
Isso. Ali foi ativismo. Ali eu tenho uma ponta de ativismo, porque ali eu tenho esse embate entre os poderes. Aqui eu tenho uma clara manifestação, inclusive essa semana já tivemos notícias de protocolo de propostas de emenda à Constituição para, de alguma forma, contornar a decisão do Supremo sobre o marco temporal. Mas a gente não vê esse mesmo movimento em relação às drogas, sim. A maconha, sim. O aborto eu não vi ainda, mas a maconha já tem uma reação. Vai ter uma reação. Normalmente se tem essa reação. O que a gente tem que analisar aqui é o quanto que ela vai realmente prosperar dentro do Congresso e o quanto não são algumas forças políticas que estão contrárias à decisão, mas o quanto que o Senado e a Câmara vão, de fato, respaldar essas propostas. Eu, particularmente, acho que esse debate não vai entrar no Congresso Nacional. Pois é, vamos ver o que acontece. Doutor Leonardo, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão. Eu teria outras perguntas para lhe colocar, que eu acho importante, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigado, obrigado. E vamos, quem sabe, em breve, voltar a falar de um outro STF que esteja mais sintonizado com a população. Obrigado, Paulo, pelo convite. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e é sempre um prazer estar presente.